Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Boa noite, campeão. campeão. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje, né? Que a gente possa levar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, bebendo essa fonte fecunda e infinita que são seus ensinamentos. Mestre Jesus, nós te rogamos, Pai, por toda a misericórdia, por todos nós. Agradecidos, Pai, por todos os anjos guardiões que estão conosco hoje e sempre. E também a gratidão, ela possa exalar cheiros de bondade, perdão, paciência, benevolência e, sobretudo, consciência para conosco e para com o próximo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Então, meu Raimundo. amigo, boa noite. Aqueles que estão chegando, Maridelba, boa noite. Rari, boa noite. Estão chegando, pessoal. Para aqueles que já conhecem e aqueles que não conhecem ainda, esse daqui é o nosso companheiro de jornada na doutrina espírita, Miguel Gonçalves, né, no qual faz parte do Centro Espíritas Seres, lá em Maceió, capital de Alagoas, mas que também passou uma temporada aqui conosco em Nossa Senhora da Glória, na qual realizamos campanha do quilo e dentre outras atividades sociais, né, e tantos outros ensinamentos que ele nos ensinou ao exercício do Evangelho de Jesus. Então, para dar início à noite de hoje, que o tema é consciência, né? É um tema bastante importante e atual que estamos vivenciando, né? Com tudo isso que estamos passando. E para darmos início a hoje, ao pontapé inicial, a gente faz uma reflexão, né? Eu até mandei para o Miguel, de um frei que se chama Gilson. Depois vocês podem pesquisar no Facebook, Frei Gilson, O Som da Montanha, né? Na qual ele vai falar um versículo na Bíblia, né? Em Mateus, capítulo 16, versículo 6, quando ele fala: fecha a porta do teu quarto e conversa, você e Deus. Então a gente inicia a nossa reflexão nesse ensinamento que Mateus descreveu na Bíblia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Raimundo. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e mando aquele abraço para todos que estão nos ouvindo na noite de hoje. É uma bela reflexão para a gente começar a noite, né? Falar de Jesus já é uma maravilha, é uma grande oportunidade, né? E falar da prece, a prece com Deus, olha que coisa maravilhosa, né? Isso é importante, é muito importante. Mas vamos lá, eu vou começar para a gente fazer uma reflexão, porque o Frei, eu não vou dizer que ele está certo nem que está errado, porque quando eu vi o vídeo, eu me lembrei logo de Jesus, né? Jesus. Como era que Jesus fazia as suas orações, né? Ele sempre nos deu o exemplo de se afastar do grupo, né? Ficar numa montanha, ficar em local mais arejado, para que ele pudesse fazer aquela reflexão mesmo, aquela comunhão com Deus, né? Com certeza o Frei está certo, porque quando ele diz em casa, todos nós temos um canto em casa que é da nossa intimidade, é verdade, né? A gente tem o nosso quarto, a gente tem a sala, a gente tem a cozinha.
Deu uma travadinha, mas ele vai retornar. Creio que tenha sido a questão da internet, a oscilação, mas vai ser restabelecida a conexão com o nosso amigo Miguel. Voltou, campeão. Foi a internet. Aí, veja só, então todos nós temos um cantinho em casa mesmo, especial, né? E eu vejo também, com muito carinho, o quarto como um local bom para a gente fazer essa reflexão, né? Para a gente fazer essa reflexão, essa comunhão com Deus, né? Então eu fiz um roteirozinho para a gente entender essa questão. Então, por exemplo, o conceito de prece, né? O conceito de prece. A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio, né? Quem não quer? Todos nós queremos entrar em oração para pedir esses auxílios, né? É uma verdade, né? Você vê, mas qual é o benefício dessa prece? Qual o benefício que ela nos traz? É importante a gente fazer também essa reflexão, né? Então veja, outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou de inspiração, vem sustentar o indivíduo, vem nos fortalecer, né? E a oração faz isso. Quando a gente tem fé e quando a gente tem certeza que a gente vai passar por qualquer situação difícil, porque a gente tem Jesus e Deus dentro de nós, então as coisas ficam mais fáceis. Porque essa fé nós carregamos dentro de nós. E o interessante é que eu gosto sempre de dizer isso para os meus companheiros de trabalho, né? Eu digo para eles sempre assim: olha, se eu for perguntar quem tem fé em Deus, todo mundo tem. Todo mundo. Se eu perguntar quem faz prece de manhã, quem faz prece na hora do almoço, quem faz prece na hora de dormir, todo mundo faz. Não é verdade? Todos nós fazemos. Mas como a gente pode fazer uma prece e sentir que ela está chegando no nosso Pai Maior? Aí é outra questão, né? É outra questão. Que a gente tem uma dúvida imensa. As pessoas têm muita dúvida com relação a isso, né? Tem muita dúvida. Então, veja, o hábito de orar. Será que nós temos esse hábito de orar? Então, veja, é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de força positiva ao redor de quem ora. Então, veja só que coisa maravilhosa Deus nos deixa para nós. Se a gente tiver o hábito de orar constantemente, a gente vai criar uma atmosfera, uma energia que vai nos envolver e vai envolver o outro, aquele que estiver próximo, aquele que estiver no nosso quarteirão, porque essa força, essa energia é divina, né? E essa conexão, a gente sabe que ela existe. O que depende é como eu estou. Essa é a questão. Como é que eu estou no momento de fazer uma prece, no momento de fazer uma oração, né? Essa é a questão. Se eu tiver aflito, se eu tiver desesperado, será que eu consigo colocar uma energia de amor, de verdade mesmo, para se comunicar com Deus, para que Deus sinta o que eu estou sentindo? Será? Então é uma reflexão para cada um de nós, que nós temos que fazer na noite de hoje.
né? A ação da prece. Veja que coisa interessante. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da nossa existência. Veja que orientação maravilhosa que os espíritos de luz nos dá, né? Mas será que nós criamos esse hábito? Será que nós temos mesmo esse hábito? Principalmente quando a gente está naquele momento que tudo está dando certo, né? Quando tudo está dando certo, tudo parece que é maravilha. O que você pensa chega, o que você quer ganhar, ganha, o que você quer conquistar, conquista. Será que você vai ter em algum momento que você consegue ter esse hábito da oração? Porque essa é a grande questão, né? Eu tenho uma experiência na casa espírita, que quando eu vou fazer o atendimento fraterno, as pessoas chegam desesperadas, né? Aí eu sempre faço uma prece antes, com aquela pessoa na minha frente, e aí eu pergunto: o que a gente pode te ajudar? Como a gente pode te ajudar? Veja como normalmente a gente chega. A gente chega na casa espírita desesperado, que a gente quer uma solução. E a última experiência que eu tive foi de uma irmã médica, e eu achei muito interessante, quando ela disse bem assim: eu vim nesta casa por indicação, porque disseram que os espíritos aqui são fortes. E se eles é forte, ele pode resolver o meu problema. Aí eu já achei aquilo estranho, né? Eu disse: a senhora, qual é a sua religião? Ela: não, eu sou espírita. Aí eu disse: se você é espírita, você tem certeza que os espíritos superiores vai resolver seu problema? Ela disse: nessa casa eu ouvi dizer que resolve. Olha, veja só. Veja em que situação a nossa irmã se encontrava, né? Faltava esclarecimento para ela, né? Ela estava passando num momento que não era para estar naquele estágio de desespero, não era. Por quê? Porque quem estava em sofrimento era o marido, que era um alcoólatra. Então, veja só, eu perguntei a ela: mas o problema é com a senhora? Ela disse: não, é com o meu marido. Aí eu falei para ela, eu digo: então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro resolver com você, né? Vamos resolver entre eu e você aqui um diálogo. Vamos abrir um diálogo onde a gente possa compreender aonde está a nossa fé, a nossa condição de entendimento, a nossa condição de consciência, mas em mim e em você. Vamos deixar ele para depois. Aí ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela disse: mas eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui por ele. Veja. Então, o que é que a gente vê? Que as pessoas, elas têm problemas, elas acreditam em Deus, na misericórdia divina, mas ela não sabe se conectar com o Pai maior. Ela não sabe, a maioria de nós não sabemos. A gente consegue ficar distante de Deus porque a gente não quer estudar. Porque se a gente fosse estudar, arrumar um tempo para a gente compreender os ensinamentos de Jesus com relação à prece e à oração, a gente ia ver que o problema do irmão que é alcoólatra, o problema dele, ele vai ter o momento certo de fazer uma reflexão. Não é o momento dela
e nem de querer que os espíritos façam com que ele pare de beber. Então, veja que ela está numa distância muito grande com essa relação de entendimento. Entendeu, Raimundo? Então, veja só, outro exemplo que eu vou citar. Hoje à tarde, eu tive uma conversa com uma colega, onde ela disse bem assim, tem uma pessoa que está devendo a ela, já há uns 2 anos. Ela chegou para mim, aí disse bem assim, Miguel, eu tenho fé em Deus, é em Deus que eu tenho fé, entendeu? Não é nele não, porque eu sei que ele não presta, mas eu tenho tanta fé em Deus que ele vai me pagar. Aí eu perguntei a ela, né? Disse, engraçado, você tem fé em Deus e não tem fé no devedor? Ele não presta. Eu disse, como é que você pode ajudar ele para ele possa ter uma condição de energia positiva para ter a disposição para lhe pagar? Aí ela disse, é Deus que vai dar. Aí eu disse, você está orando para isso? Aí ela parou. Aí quando ela parou, ainda bem que a gente estava estudando, né, o nosso tema, né, Raimundo? Aí ela parou, ela não respondeu mais. Aí eu achei interessante. Por quê? Porque a gente tem fé em Deus, mas a gente não faz a oração para auxiliar aquele irmão, pedir a Deus, Deus, na sua misericórdia, auxilie esse nosso irmão, para que ele possa ter condição financeira suficiente para suprir os seus pagamentos. Ora, se ela tá, o rapaz tem mais de 1 ano que deve, se ela tivesse fazendo oração nesse tempo todinho, o irmão teria pago ou não? Com certeza. Eu também acho. Eu tenho certeza que sim, porque a força da prece nos dá essa sabedoria. Você está entendendo? Mas o problema é que nós somos imediatos. A gente prefere mais o quê? Em vez de ficar 1 ano insistindo em oração, pedindo pelo irmão, a gente prefere o quê? Procurar uma casa espírita e procurar os espíritos que resolvam. Não é verdade? Essa é a distância que nós estamos de compreender o fundamento da prece. É aí. Tá entendendo? Mas veja só, eu fiz uma maneira correta de orar. Eu fiz uma temática interessante. Você vê, como é a maneira correta de orar? Primeiro passo, orar em secreto. Como o Frei nos orienta lá. Exatamente, está correto. É o primeiro passo. O segundo, oração simples, sem excesso de palavras. Olha, oração simples, sem excesso de palavras. Tem pessoas, meu amigo, que quando quer fazer uma oração, parece que é de 1 hora. Não é verdade? A pessoa tem que saber controlar isso. Terceiro passo, a oração deve falar com o coração. Como Francisco de Assis nos ensina lá na oração, né? Francisco nos ensina justamente isso. Você está orando com o coração? Ou você está orando com os olhos do interesse? Né? Eu vou orar porque eu quero que ele me ame, mas eu não posso amar ele. Né? Olha como nós somos, nós seres humanos, nessa visão. O outro passo, a oração coletiva deve ser inteligível. É um passo interessante para a nossa compreensão no coletivo. O que é que normalmente a gente vê quando a gente está num coletivo? As pessoas vão com o Pai Nosso. E o Pai Nosso sai sem o coração, sem usar o coração. Ele sai de boca para fora. É a maioria de nós fazemos isso, porque, veja só, jogador de futebol. Eu vou usar o exemplo de jogador de futebol.
Todo jogador de futebol faz o ciclo. Pega nas mãos e faz a oração do Pai Nosso. Não é lindo quando a gente vê da televisão todo mundo? Com 5 minutos de jogo, um dá uma cotovelada na cara do outro. Veja que coisa. A oração foi falada de boca para fora. Ela não foi feita com o coração, porque se fosse feito com o coração, ele não tinha essa atitude. Porque ali está um colega. Né? Então a gente tem que entender isso. É o que falta hoje nas pessoas. As pessoas hoje, o que está faltando nela é essa disciplina. Essa disciplina de compreender que eu fiz uma oração ao sair de casa, pedindo paz, pedindo proteção. Ora, se eu peço tanta coisa a Deus, mas eu tenho que ser o primeiro a praticar a minha paz, a minha proteção. É eu que tenho que ter atitude. Eu não tenho que esperar a atitude do outro, não. É eu que tenho que ter a minha atitude primeiro. Né? E isso você só consegue fazer diariamente se você exercitar. Se você ficar no exercício constante, para que isso, no futuro, seja uma prática normal. Não é verdade? Sim. E a penúltima, a oração ante as provações. Veja que coisa interessante. A oração ante as provações. A gente só se lembra de Deus quando a prova já chegou. A prova já chegou. Aí a gente se lembra de Deus. Né? Porque quando a gente está fazendo a oração, a gente pode pedir sim a Deus. Deus, se eu tiver de passar por alguma prova difícil, que me dê força e sabedoria. Né? A gente já tem que começar a pedir antes. Essa sabedoria, esse entendimento. Para quando chegar o momento que chegou a prova, eu ter discernimento para passar por ela. Sem rancor, sem bravura, né? Com discernimento. Como Jesus quer de todos nós. E por último, a oração e o perdão das ofensas. Você vê que até nos ensinamentos da prece e da oração, tem o perdão das ofensas no meio, para nós fazer a reflexão. Entendeu? Por quê? Porque nem eu sou anjo e nem você é anjo. Todos nós somos aprendizes dos ensinamentos de Jesus. Todos nós somos alunos ainda. Ainda. E um dos ensinamentos do Cristo que tem que estar dentro da nossa consciência, dia a dia, é o perdão das ofensas. A gente já tem dentro da gente, quando a gente pisar no pé de alguém, a gente já tem a noção, meu amigo, perdoe, desculpe. Entendeu? Você não precisa estar esperando que o outro faça isso. Você tem que ser primeiro. Entendeu? Então, essa é a primeira parte da nossa reflexão. Da nossa reflexão. Eu peguei um trecho do livro Mais e Luz, de Chico Xavier, que eu achei muito interessante, Raimundo. E ele fala uma coisa interessante. Veja só. Disse-nos Jesus, orai e vigiai. Olha a reflexão profunda que tem, viu? Presta atenção. Sim, oremos e vigiemos. Orai amando. Olha, orai amando. Vigiai servindo. Olha que maravilha. Orai compreendendo. Compreendendo. Isso é que é importante a gente entender. Olha que a lição está nos dizendo. É eu compreendendo. Não o outro compreender eu, não. Eu tenho que compreender primeiro. Vigiai auxiliando. Veja que maravilha. Orai confiando. A nossa irmã, o exemplo que eu lhe disse. O exemplo que eu lhe falei da irmã que o rapaz está 2 anos devendo ela.
Ó, orai confiando. Ela tá confiando no cara? Não tá. Ela tá confiando em Deus. Mas quem vai pagar a conta? Não, rapaz. Ela tem que confiar nele. Não é verdade? Então vamos lá. Vigiai esclarecendo. Vigiai esclarecendo. Orai refletindo. Refletindo. Não é orai de qualquer jeito, não. Vigiai realizando. Orai abençoando. Vigiai construindo. Orai esperando. Vigiai aprendendo. Orai ouvindo. Vigiai semeando. Orai pacíficos. Vigiai operosos. Veja que ensinamento essa oração e vigilância. O nome dela é Oração e Vigilância. De Chico Xavier. É de Chico Xavier. É no livro Mais Luz que eu encontrei essa maravilha de ensinamento para nossa reflexão da noite. Né? Agora eu vou abrir espaço para você, Raimundo. Já que eu já falei muito. Diga alguma coisa para a gente ouvir sua voz. Então, campeão, todos esses bálsamos que o senhor acabou de expor para a gente aqui são de extrema importância. Mas, seguindo aquele início, meio e fim, o senhor falou uma coisa muito interessante que me chamou bastante atenção. O senhor falou que nós oramos, nós fazemos prece, nós rezamos, nós pedimos, mas com o sentimento e o desejo da materialidade, né? E então, isso Perfeito. nos mostra que nós somos, além de espírito, matéria. E nós estamos limitados a ela. E nossas inclinações, nossas imperfeições, e aí como o Evangelho já nos ensina, aqueles orgulhos e egoísmo que existem em cada um de nós, ainda reagem. E aí a gente faz aquela reflexão sobre a consciência. Por quê? Porque quando a gente vai entender consciência, que ela vem do termo latim conscientia, né? É um substantivo feminino. E ela nos mostra uma visão muito interessante. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi na doutrina é que a doutrina ela é em três vertentes. Ela tem um lado filosófico, ela tem um lado científico e ela tem um lado religioso, né? Então, quando a gente parte da princípio e da premissa da filosofia, é justamente o que o senhor fala. Primeiro compreender eu, né? E é interessante porque compreender é diferente de entender. Às vezes nós entendemos, mas não compreendemos. Porque quando compreendemos, não há dúvidas. É automático. Aquilo que você me pergunta, automaticamente eu respondo porque eu compreendi. Compreendi a tal ponto que eu consigo associar, a fazer analogias baseado no conhecimento que eu adquiri, né? Uma outra coisa que o senhor falou, eu achei muito interessante. Quando o senhor falou da explicação da mulher que queria que o rapaz apagasse. Nós temos eu vou explicar na questão científica as nossas necessidades, os nossos instintos animalescos que estão dentro de nós ainda, eles são gritantes em nós. E aí tem uma passagem de Freud, que é o pai da psicanálise, que ele diz que dentro de cada um de nós existe dois lobos. Aí a gente fala figuramente, falando o anjo e o demônio, só para ilustrar. Mas aí o aborígene americano ele fala o lobo preto e o lobo branco, que são na realidade o quê? A consciência. Mas que consciência é essa?
é a nossa consciência racional, superficial, e a nossa consciência intuitiva, que aí é aquela consciência que nós temos de ver as coisas amplamente. De quando alguém pisar no meu pé, eu falo: perdoe, meu irmão, Deus lhe abençoe, pode seguir o seu caminho. Agora, quando eu ajo com a minha mente superficial, racional, como a psicologia denomina, oxe, você pisou no meu pé? Doeu. Olhe para frente. Você não olha para onde você pisa? Então você observa que nós vivemos na automação. Fazendo a analogia a isso, Charlie Chaplin, ele já nos ensinava, quando ele falava da era moderna, na era que nós éramos o quê? Robôs. Trabalhando na siderúrgica, trabalhamos com funilaria, com indústria, e nós aprendemos aquilo e sabemos apenas manualmente. Mas intelectualmente e psicologicamente, e compreender por que eu estou fazendo isso, a gente não sabe. A gente sabe como fazer, mas a gente não sabe por que a gente faz aquilo, né? E só para refletir a isso, só terminando, a gente tem que ter um hábito, e aí a psicologia fala também, de ter hábitos saudáveis. Porque tem um livro que fala sobre qualidade de vida. Todos nós, a grande maioria, busca qualidade de vida, busca felicidade, busca sucesso, materialmente falando. Mas nós esquecemos que tudo na vida existe uma lei de retorno. E quando a gente profetiza e quando a gente pronuncia uma palavra, seja ela positiva ou negativa, essa palavra tem poder. Essa palavra é uma energia. Ela é uma energia tão forte que ela consegue ultrapassar ondas se você não estiver orando e vigiando e chegar no seu campo eletromagnético, a ponto de estremecer e de você ficar angustiado e de você ficar triste, sem saber o porquê. Mas o porquê é porque, às vezes, nós profetizamos, nós falamos coisas muitas vezes negativas, né? Então, vamos falar coisas boas, vamos profetizar, vamos falar coisas positivas que nos eleva, né? Que nos chega mais próximo da divindade. E uma outra coisa, além disso, de profetizar, que o senhor falou, eu confio em Deus. A mulher disse, eu confio em Deus. Eu não confio nele, mas eu confio em Deus. Jesus fala, a tua fé foi que te curou, mas não a minha. Olha, a tua fé. Mas aí a gente tem que entender a fé agora. E que fé é essa? Será que é uma fé raciocinada, como diz a doutrina? Será que é uma fé na crença, naquilo que você acredita? Então, será que a crença que ela tem num Deus justo, misericordioso, brandoso, que perdoa tudo e a todos, será que ela realmente aprendeu o Evangelho de Jesus? Porque se ela acredita nele, consequentemente, ela entendeu o Evangelho, mas não internalizou. Aí aqui a gente fala, consciência. Porque a consciência, e aí tem um significado muito interessante, que é a totalidade do mundo interior. É justamente você incorporar, internalizar em si mesmo, né? Então, foram duas coisas assim que eu achei bastante interessante. O senhor falou, mas pode continuar. Falei demais. O- a- as suas observações foi maravilhosa. Eu só queria colocar aquele exemplo de Francisco de Assis, né? Daquela historinha, pela sua reflexão que você fez agora aí, me lembrou, né? Quando o Frei com o colega chegou numa casinha, numa fazenda bem simplesinha, ele pediu para dormir naquela casa. E aquele casal simples, pobre, a única coisa que tinha era aquela casinha de madeira, simplesinha, e uma vaquinha. Essa vaquinha que dava leite.
todos os dias. E ele sobrevivia com o leite daquela vaca. Aquele casal, né? E aí o Frei dormiu, mas o seu parceiro acordou de madrugada e ele ia continuar sua caminhada. E quando ele chegou do lado de fora, viu aquela vaquinha, aí disse pro colega de caminhada: pega a vaquinha e derrube na ribanceira. Aí o colega olhou pro Frei e disse: oxe, Frei, tá doido? Se a única coisa que ele tem, você vai fazer isso? Aí o Frei: coloque a vaquinha na ribanceira e derrube ela. Aí veja, aí quando você vê esse exemplo, a gente se sente pequeno demais. Eu me sinto pequeno demais para o entendimento, né? Porque veja só, 5 anos se passou, quando o Frei passou, mas o seu coleguinha no mesmo cantinho, não era mais aquele canto simples. Já era uma casa maior, já tinha outras estruturas. E aí o coleguinha do Frei perguntou ao velhinho: aí, o que foi que aconteceu aqui? Ele chegou e disse: minha vaquinha caiu da ribanceira, morreu, e aí a gente teve que se movimentar, agir. Ele estava acomodado só com o leitinho. Veja, o Frei, com aquela visão maravilhosa dele, né? Ele entendeu plenamente o que tinha que ser feito para aquela pessoa vencer. Vencer aquela paralisia deles, né? Se contentava com leite, só com leite. Mas na hora que perdeu, ele acordou. E o Frei já sabia, né? Então, você veja que às vezes tem que acontecer algo na vida da gente para despertar nossa fé, né? É aí, por isso que o progresso espiritual, ele não para. Às vezes você quer se estacionar e você não consegue, porque vem o empurrão de qualquer jeito. Nós estamos aqui, Raimundo, e quem está nos ouvindo, nós estamos passando por um momento interessante aqui em Maceió. Tem um bairro aqui, que é o bairro onde eu morava, do Pinheiro. São 17.500 moradores que hoje não têm suas casas. Tivemos todos que sair. Nesses 2 anos que nós estamos nesse dilema, né? Que todos nós tínhamos aquela casa como se fosse pro resto da vida, né? Eu construí no bairro do Pinheiro uma casa e um apartamento. O que eu consegui em 60 anos de trabalho, em quase 60 anos de trabalho, estava ali. E de repente foi que aconteceu um tremor e rachou tudo. E a gente teve que sair, um com a mão, outro atrás, às pressas, porque a Defesa Civil dizia que tudo ia cair. Teve pessoas que desencarnaram, teve outras pessoas que entraram em depressão. E essa semana nós tivemos a primeira notícia que a Braskem assumiu a causa e já pagou 450 moradas. Pagou à vista. Ainda tem 16 mil e tanto para eles pagar. E eu encontrei uma amiga minha, que você estava até assistindo do Herculano Pires, que o Herculano Pires, o Centro Espírita Herculano Pires, também está na área do Pinheiro. E vai ter que sair de lá. São 2 casas, a casa das palestras e a casa da assistente social, onde faz os trabalhos sociais. Vai ter que sair. Então, há 2 anos atrás, foi um desespero. Pessoas morreram, pessoas entraram em depressão. E quando você, como eu dizia: calma, gente, calma. A minha família dizia que eu era louco. Você perdeu tudo. E você ainda diz calma. Eu disse: mas tem que ter calma. Né?
nós vamos arrumar um jeitinho e não vamos passar por isso. Então, veja, 2 anos se passou, tá aí a esperança já pertinho que a gente vai receber o dinheiro dos imóveis, vamos comprar em outro canto. Mas é aquelas pessoas que não tiveram essa fé, que ficaram pelo meio do caminho, desencarnaram, né? Tem outros que estão com problemas mentais. Quer dizer, veja que para a gente progredir espiritualmente, você veja como é as coisas. Não é que a gente for os escolhidos, não. Era o que nós temos que passar mesmo. Né? Era o nosso teste. Era a nossa prova. Eu tinha que vir de glória para passar por isso aqui. Quer dizer, eu estava no timezinho que ia passar por esse teste. Né? E foi um teste de desapego maravilhoso. Né? Já está quase se concluindo. Daqui para o final do ano a gente resolve isso. Mas, no fundo, a gente encontra, na hora que acontece, a gente vê que nós somos pessoas de pouca fé. O desespero. A internet aqui. Voltou. Pode Então foi um desespero. Mas foi um desespero por quê? Porque no fundo, a gente não tem fé naquele pai que nos criou. Entendeu? A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E a gente não percebe que tudo está no controle. Tudo está no controle. Jesus sabe. Ora, e quando a gente vê o exemplo, quando Haroldo Dutra nos diz que Ismael, quando chegou para Jesus, aí disse, mestre, nós vamos pegar todos esses espíritos da África, da Europa, esses todos que são ainda inferiores demais da conta, e vamos colocar tudo no Brasil. Aí o mestre disse, sim, vamos juntar todos eles lá. Aí Ismael disse, mas mestre, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí o mestre disse, ô Ismael, coloque. Vai dando um jeitinho, eles vão se arrumando. Nós vamos se arrumando. Aí, olha o que a gente está vendo aí no nosso dia a dia, né? O que é que a gente encontra? Aí a gente diz bem assim, poxa, o que tem de gente inferior, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos para aprender um com o outro. Quem souber aproveitar essa fase que nós estamos passando, nós vamos dar um pulo na evolução. Entendeu? Agora precisa nós abrir nosso coração. É o que nós estamos precisando hoje, é abrir nossos corações. A gente precisa sair que o outro não é perfeito, que o outro tem suas deficiências e que a gente tem que ajudar. É isso que nós temos que pensar. Me lembrei de uma coisa agora, se eu falando isso. O Evangelho já nos diz: sair do homem velho e ser um homem novo. Sair da porta larga e ir para a porta estreita. Sermos trabalhadores de última hora, obreiros do Senhor. Né? E aí o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Teve uma pesquisa, aí, só na ciência, rapidinho, só para o pessoal entender que tem tudo a ver com isso que o senhor falou, que tinha uma cidadã que ela tem emprego numa multinacional, era bem sucedida, mas ela queria uma promoção, né? E ela rezava, ela orava, ela fazia prece, e aí ela foi pedir tratamentos aos terapeutas, né? E eles falaram assim, olha, nós precisamos fazer algumas técnicas para a gente entender o motivo dessa causa de você não conseguir essa sua promoção que você tanto deseja. E aí, quando eles fizeram uma hipnose nela, né, com procedimentos técnicos de acordo lá com a psicologia, foi diagnosticado que, quando ela era criança,
Essa jovem, na escola dela, ela se destacava muito. Mas a mãe dela não dava muito valor a ela. A mãe dela dava muito valor aos outros filhos, né? Ficava feliz com as notas, os boletins, mas com ela especificamente era se como se tudo aquilo fosse normal, né? Então aquilo ocasionou nela uma frustração. Frustração essa que ficou no seu inconsciente. Veja, no inconsciente esse trauma para que só agora a mãe dela pudesse explicar para ela e falar assim: minha filha, naquela época eu não lhe motivava, eu não fazia aquela felicidade toda, expressar a minha felicidade que eu estava sentindo naquele momento, porque eu estava sentindo interiormente, mas não expressava, porque sua mãe tinha 7 filhos e eu trabalhava o dia inteiro. E quando eu chegava em casa, eu estava exausta, eu estava muito cansada. E seus irmãos eram muito pequenos. Então eu podia, de alguma forma, acalentá-los, brincar um pouco com eles. E como você era minha filha mais velha, eu sei que eu não fiz certo, mas eu sabia que você ia entender. Então, assim, quantas pessoas. E aí, depois disso, depois dessa destrava, né, que estava no seu inconsciente, dessa jovem, ela conseguiu a promoção. Então, quantas travas? E aí Jesus fala: tirai a trava do arqueiro do teu olho, né? Para que a gente possa usar a nossa mente, a nossa consciência, a nossa sentinela vigilante intuitiva, que a gente possa sentir a presença de Deus, não apenas quando a gente fechar a porta do nosso quarto e conversar com Deus, mas conversar com Deus na certeza que a partir do momento que eu converso com Miguel e que eu converso com o cachorro e que eu respiro o oxigênio que circula no meu sistema respiratório, eu estou sentindo a mão de Deus. Eu estou sentindo a centelha divina que nos inspira. Mas as nossas imperfeições, o nosso imediatismo, o nosso consumismo, muitas vezes eles vêm como formas educativas para que a gente possa e jamais perder a esperança que em toda história nós passamos por transformações. Foi a primeira, olho por olho, dente por dente, o amor. E a terceira revelação que Kardec trouxe para a gente, né? Então, a gente já sabe, já está plantado em nossos corações. Nós já conhecemos. Só precisamos se esforçar um pouquinho, né? E a gente exercitar uma coisa que a gente fala muito na doutrina, que é a paciência, né? A paciência que quem está coordenando o planeta não é qualquer pessoa, mas é o Filho de Deus, né? É o nosso guia e modelo, é a nossa semelhança. E a gente fazer por onde também. Tenho dito, meu amigo. É verdade. Veja só, vamos continuar, Raimundo, no raciocínio. Aí eu anotei aqui umas coisas interessantes para a gente fazer a reflexão, né? Por que existe, então, mesmo no espírito, ditadas por espíritos e publicadas em livros, para ensinar aos homens a raciocinar quando se dirige a Deus e fazê-lo só por meio de palavras, como também pelo sentimento e com inteligência? Orações não constituem rituais, uma vez que no espiritismo não existe de nenhuma espécie nem formalismo. Eu gostei de ler essa parte para a gente despertar mais uma vez, que eu gosto sempre de estar focando, porque a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela é tão perfeita, né? Ela é tão perfeita, mas a gente faz ela como uma máquina. É,
A gente faz como uma máquina. Pai nosso que está no céu é uma rapidez. Mas a gente não sente ela. Não sente. A gente desperdiça esse momento, né? De sentir no coração o que Jesus quer nos dizer. Que isso é que é mais importante. Então, veja, o que pedir? O que pedir? Porque a gente pede tudo para Deus, né? Aí eu encontrei uma resposta. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 39. A passagem amarga do Cristo que antecedia as dores supremas no Calvário, onde ele nos diz: Pai, se quiserdes, afasta de mim este cálice. Mas, acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Demonstrava-nos o Mestre que as leis naturais são sábias e justas, e que, aplicada indistintamente, assim não pensamos milagres ou prodígios. Somente força para suportar aquilo que não está ao nosso alcance, paciência, resignação, fé e coragem. Veja que coisa maravilhosa nessa reflexão. Por quê? Se quiser, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça a tua vontade. Aí chama atenção, né? A tua vontade, a vontade de Deus. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de entender? Eu me lembro do meu amigo Sérgio, nosso amigo Sérgio que está hoje longe, lá no Paraná. Eu estou vendo o nome dele aqui na tela, né? Eu me lembro que ele dizia: estou estudando. Mas ele foi determinado, ele estudou tanto. Eu acredito que foi mais de 3 anos ele estudando para conseguir passar. E hoje ele está lá, né? Então, ele aplicou uma fé interior dentro dele. Ele acreditou que ele ia conseguir aquilo, né? Como eu falei para você, né, no nosso bate-papo, eu disse para você bem assim, eu disse: olha, Raimundo, fizeram uma pesquisa, né? E as pessoas queriam entender essa passagem do Evangelho: pedi e obtereis, né? Porque eu sinto ela chocante. Eu sinto ela chocante, porque pedi e obtereis. Aí eu fico analisando o seguinte, porque a minha vida toda eu trabalhei. A minha vida toda eu coloquei energia forte para alcançar os meus objetivos. Então eu tive momentos maravilhosos, mas também tive muitos momentos de fracasso, né? Mas hoje, se eu tiver de puxar um assunto com a minha própria esposa, ela só se lembra dos fracassos. Ela não se lembra das coisas vitoriosas que eu tive. Veja como nós seres humanos somos. A gente devia marcar dentro da nossa consciência as coisas boas, né? Porque o que não deu certo é porque eu precisava aprender. Esse é o raciocínio. Eu precisava aprender, né? E o que não deu certo é o que vai empurrar a gente para o nosso progresso espiritual. É essa experiência que vai ficar na nossa consciência. O que eu fiz de certo e o que eu deixei de fazer certo. Para a gente dar aquele pulo, né? E não a gente ficar amargurado porque a coisa não deu certo, porque você errou nisso, porque você errou naquilo. Então a gente não deve focar onde a gente errou. A gente tem que agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos deu e a oportunidade da gente ter caminhado e chegar onde eu cheguei, né? É isso que é importante. Ô, Miguel, Então, só um minutinho. Acho que daqui a 2 minutos está encerrando a live. Aí, se o senhor puder fazer um resumão aí rápido, para a gente poder finalizar, que é muita coisa, né? O tema e a conversa é boa, então o tempo vai passando, né? então eu vou fechar
com um pensamento que eu acho muito interessante. Trabalhar pela difusão do magnetismo curador é ajudar a humanidade a desvencilhar-se dos grilhões do sofrimento. Todos os campos culturais da Terra vão recebendo nova luz. A química e a física evoluem para os prodígios da força nuclear. A filosofia avança na solução de preciosos enigmas da vida. A astrologia contempla novas galáxias pelos olhos mágicos dos grandes telescópios, descobrindo os novos domínios do universo. A medicina adianta-se nos processos de curar. A radiofonia elimina as fronteiras das nações. A arte, embora torturada pelos impulsos de renovação, caminha e progride. A indústria realiza milagres. As aflições mentais, contudo, são ainda o mesmo suplício de todos os séculos. E só a educação pode apagá-los. Educação espiritual que restaure o coração e reajuste o cérebro para pensar melhor. Muito boa É a minha reflexão. da noite de hoje para todos nós. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu convido a todos para colocar um copinho com água ao lado. Que nesse momento a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele por tantas energias salutares, benfazejas, benéficas, foram colocadas neste momento. Pai, abençoe cada filho teu, ampara cada filho que desencarnou, sustenta a esperança, a fé, a caridade, que tudo isso vai passar, mas vai ficar, Pai, os teus ensinamentos e o legado que o Senhor nos ensinou. Muita gratidão, meus amigos, na noite de hoje, e que a paz de Mestre Jesus possa nos envolver hoje e por todo sempre. Miguel, muito obrigado. Assim seja. A todos que estavam presentes na live, muito obrigado. Foram muitos ensinamentos na noite de hoje. Depois a gente dá outra lidinha novamente pra gente. E aí como é que fala? Tirar a prova, né? Tirar a prova é o exercício diário, né? É justamente a gente colocar esses ensinamentos colocados aqui na nossa prática. E a gente tentar internalizar em nós o desejo, que Chico já dizia, o desejo de servir, orai e vigiai. O desejo Sempre. de servir ao próximo e a nós mesmos, porque Jesus já nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Muita luz.